Perseguição na estrada. Até 2 anos atrás eu morava nos Estados Unidos com minha esposa e meus 2 filhos. Lá, eu tinha um restaurante onde trabalhava em período integral. Os negócios estavam indo bem, no entanto, isso fazia com que eu quase não tirasse folga, tendo muito pouco tempo com minha família. Mas, há 2 anos atrás, meu irmão veio nos visitar, passaria uma semana conosco. Eu me animei muito, pois, fazia meses que eu não o via, e gostava muito dele. Era início de janeiro, época em que o restaurante não tinha tanto movimento, por isso, decidimos aproveitar a sua estadia e irmos fazer uma viagem. Decidimos ir para Orlando, onde visitaríamos o parque da Disney e passearíamos pela cidade. Todos estavam animados, seria a primeira vez em muito tempo que passaríamos um tempo juntos. A viagem ia ser longa, iríamos sair do Texas, onde moro, e demoraria cerca de 15 horas de carro até o nosso destino, mas, na hora nem ligamos muito para isso, pois estávamos realmente muito ansiosos. No dia anterior, nos preparamos, fizemos lanches para a viagem, meu irmão alugou um carro em que coubesse toda a família, combinamos de nos revezar para dirigir, assim não ficaria pesado para ninguém, afinal, seriam muitas horas de viagem. No dia seguinte, saímos por volta das 5 horas da manhã, o sol ainda não havia aparecido, e como era inverno, fazia muito frio. No entanto, nem isso foi capaz de nos desanimar, então, ligamos o carro e seguimos viagem. Eu fui o primeiro a dirigir, guiaria o carro até a metade do caminho, e posteriormente, meu irmão assumiria essa função, pois éramos os únicos ali com carteira de motorista. Todo o caminho estava tranquilo, estava um tempo nublado, fazia cerca de 15 graus, estava realmente bem frio. Já havia dirigido por cerca de 3 horas, até darmos a primeira parada. Comemos em uma lanchonete na beira da estrada, fomos ao banheiro, aproveitamos para esticar as pernas e descansar de todo o trajeto que já havíamos feito. Ficamos parados por cerca de 1 hora, em seguida, voltamos para o carro e continuamos a nossa viagem. Por volta de 1:30 da tarde, meu irmão e eu trocamos de lugar, e ele passou a dirigir. Já estávamos na metade do caminho, todos estavam cansados, mas nos divertindo muito, tudo corria como previsto, e assim chegamos até Orlando. Passavam das 9 da noite, andamos pela cidade até encontrarmos um hotel, algo que não demorou muito, pois, logo na entrada da cidade havia um. Entramos no local, e um homem vestindo uma jaqueta preta me chamou a atenção. Ele era alto, usava uma bandana e botas escuras. Ele estava em frente ao balcão de atendimento, conversava algo com a recepcionista, parecia ser um sujeito mal encarado. No entanto, não pensei muito nisso, e logo me dirigi também ao balcão. Assim que cheguei, o homem passou por mim, nos olhamos rapidamente, ele pareceu querer falar algo por um momento, mas, apenas se virou e seguiu caminho em direção a um dos quartos disponíveis. Eu terminei de fazer nosso registro de entrada, e logo, também fui em direção aos quartos vagos. Não vi mais aquele homem, provavelmente ele já havia entrado. Estávamos extremamente cansados, lembro-me que assim que tomamos banho, todos caíram na cama e dormimos, porém, um fato estranho fez com que eu acordasse no meio da noite. Em meio à madrugada escutei um barulho na porta, não era tão alto, porém alto o suficiente para fazer com que eu despertasse do meu sono, pareciam como batidas, e como meu irmão estava no quarto ao lado, logo pensei se tratar dele, que havia esquecido algo. Então, rapidamente me levantei e fui em direção à porta. Nesse momento ouvi mais 2 batidas, dessa vez pareciam mais apressadas. Olhei em volta, minha esposa e filhos ainda estavam dormindo, pareciam realmente cansados. Segui novamente em direção ao som, porém, ao abrir a porta, estranhamente não havia ninguém. Saí e olhei por todo o corredor, não havia sequer nenhum outro hóspede por ali, achei estranho. Por isso, fui em direção ao quarto em que meu irmão estava, talvez, ele estivesse com problemas e estaria tentando pedir ajuda. Andei até a porta, em seguida dei algumas batidas enquanto ainda olhava para o corredor, confirmando se realmente não havia ninguém por lá. Demorou cerca de 10 segundos até que a porta se abriu. Meu irmão então apareceu, estava com uma cara de sono, parecia ter acabado de levantar da cama, pois, seus cabelos estavam bem desarrumados. Então, ele me olhou com uma expressão assustada e ao mesmo tempo confusa. Em seguida, perguntou o que tinha acontecido. Lembro que olhei nos seus olhos, ele realmente parecia não saber o motivo de eu estar lá, o que indicava que não tinha sido ele a bater na porta anteriormente. Mesmo assim, perguntei a ele sobre o ocorrido, e, confirmando as minhas suspeitas, ele afirmou que realmente não tinha sido ele. Conversamos um pouco, achamos estranho, mas, pensamos se tratar de algum funcionário do hotel que teria passado por lá. Voltei para o meu quarto, estava realmente muito cansado, e, logo que me deitei, apaguei completamente, despertando somente pela manhã.
No dia seguinte, passamos a tarde toda nos divertindo no parque, e passeando pela cidade. Me sentia uma criança novamente. Era nossa primeira vez na Disney. Na verdade, era nossa primeira viagem em muito tempo, e por isso, tentávamos aproveitar o máximo possível daquela experiência. Chegamos ao hotel no final da tarde, onde iríamos apenas deixar todas as coisas que havíamos comprado, e então, voltar para jantar. Quando estávamos saindo do quarto, avistei novamente aquele homem mal encarado. Ele estava de pé, bem em frente à porta em que meu irmão estava hospedado. Ele não estava batendo ou chamando, estava simplesmente em pé, parado, olhando fixamente para a porta. Então, me aproximei e perguntei se ele precisava de ajuda. O homem fixou seus olhos em mim por uns 15 segundos, não havia expressão em seu rosto. Então, perguntei novamente se ele precisava de ajuda. Então, finalmente ele pareceu despertar de seu transe, e respondeu com uma voz grossa e de forma seca, apenas um não, e, em seguida andou em direção à saída. Naquele momento todos nos olhamos. Aquele sujeito parecia ser muito estranho. No entanto, achamos melhor não nos envolver, e seguimos também o nosso caminho. Depois desse ocorrido os dias passaram normalmente, já até havíamos esquecido daquele homem, pois, não o tínhamos visto mais. A viagem estava chegando ao fim. Então, começamos a nos preparar para a volta. Lembrar que teríamos de dirigir cerca de 15 horas, me deixava um pouco desanimado, afinal, estava exausto de todas as atividades que havíamos feito. No entanto, a sensação de chegar na minha casa e dormir em minha própria cama era como uma injeção de ânimo. Colocamos todas as malas no carro, tarefa que foi bem difícil, pois, não planejávamos comprar tantas coisas. No entanto, acabamos nos deixando levar pelo calor do momento. Assim como na primeira vez, eu fui o primeiro a dirigir. Eram por volta das 5:30 da tarde, a temperatura estava mais baixa, acredito que naquele momento estava em torno dos 10 graus, minha esposa e as crianças, estavam no banco de trás, todos sonolentos e envoltos por uma coberta. Meu irmão, estava no banco da frente, pois, dessa forma seria mais fácil de trocarmos ao decorrer do caminho. Passaram-se 2 horas, e, exceto eu, todos estavam dormindo. Já estava completamente escuro, a estrada estava deserta e tudo parecia calmo. Porém, toda essa tranquilidade acabou de uma hora para outra. De repente, um carro preto apareceu, quase como se fosse do nada. Ele surgiu e passou por mim a todo vapor. Estava extremamente rápido, a pista era bem larga, então, ele não teve nenhum problema para me ultrapassar. No entanto, ele não seguiu com a mesma velocidade. Assim que passou por mim, ele reduziu. A princípio, pensei que estivesse tendo algum problema com seu carro. Tentei emparelhar para ver o motorista do outro carro. Pensei que talvez ele precisasse de alguma ajuda, pois, provavelmente demoraria até que outra pessoa passasse por ali. Porém, quando desviei para a esquerda, o veículo que estava à frente também desviou, impedindo minha passagem. Logo percebi que não se tratava de alguém com problemas. Devido ao movimento brusco, todos acordaram, estavam sem entender a situação, assim como eu também não estava entendendo nada. Eu continuava a tentar ultrapassá-lo. No entanto, ele também continuava com sua missão de não me deixar passar. Acredito que assim como eu, todos ali pensavam se tratar de um assalto. Ao mesmo tempo em que dirigia em alta velocidade, tentava acalmar meus filhos que estavam no banco de trás. Minha cabeça estava a mil, não sabia qual decisão deveria tomar. Parar o carro seria muito perigoso, pois não sabia a intenção do outro motorista. Porém, continuar a tentar ultrapassá-lo, com toda a minha família ali no carro, estava muito perigoso. Nesse momento, meu irmão estava segurando seu celular, então se virou em minha direção. Vi pelos seus olhos que ele havia tido alguma ideia, e logo em seguida, ele avisou que a 2 quilômetros existia uma bifurcação na estrada. Dessa forma, só precisávamos manter aquela velocidade até que o carro da frente escolhesse qual lado iria seguir, ou mesmo que ele parasse em frente a alguma entrada, ele não conseguiria impedir os dois lados da pista. O plano era simples, porém, era o que estávamos precisando naquele momento. Tudo estava correndo como planejado. Eu não tentava mais ultrapassá-lo, apenas mantinha o carro atrás. Naquele momento, eu estava confiante de que aquela estratégia funcionaria, e provavelmente esse tenha sido o meu erro, pois, em certo momento, do mais absoluto nada, o carro que impedia a minha passagem freou de forma brusca, fazendo com que colidisse nossos carros. Agora, ambos estavam parados ali na estrada, machucados e no completo frio. Olhei em volta e verifiquei se todos estavam bem. Minha esposa e filhos estavam com alguns cortes pelo corpo, choravam bastante também. Minha cabeça estava girando, meu irmão sangrava em seu rosto. Tentei ligar o carro novamente, porém sem sucesso. Nesse momento, a porta do veículo da frente se abriu, e para minha surpresa, eu conhecia aquela pessoa, um homem alto, de jaqueta, botas escuras, mal encarado. Era o homem que estava no hotel anteriormente.
Ele desceu do carro lentamente, parecia um pouco machucado também, e então, reparei que em uma de suas mãos havia uma faca. Nesse momento, meus filhos entraram em desespero. Por outro lado, meu irmão queria sair do carro. Ele sempre foi valente, no entanto, aquela situação não era o momento para isso, e portanto, não o deixei sair. O homem se aproximava devagar, eu tentava fazer com que o carro ligasse, a situação era realmente ruim. Por fim, o sujeito chegou até a janela do carro, e como se fosse um animal enfurecido, começou a dar socos tentando quebrá-la. Depois de um longo tempo tentando destruir o vidro, ele se afastou por um momento, achamos que tudo tinha acabado. No entanto, pouco tempo depois o homem voltou com uma grande pedra nas mãos, e novamente tentou quebrar o vidro. Nessa hora, como se fosse um milagre, o carro voltou a pegar, percebi que o sujeito havia se assustado, e imediatamente pisei no acelerador deixando aquele homem para trás. Ainda pude ver pelo retrovisor que ele correu para o seu veículo, provavelmente tentando continuar aquela perseguição. No entanto, não o vimos mais naquela estrada. Acredito que seu carro não tenha funcionado. Dirigi por um bom tempo até o próximo posto de gasolina. Lá, contamos tudo o que havia acontecido, eles nos ajudaram muito, chamaram a polícia, e fomos escoltados até o nosso destino. Pouco tempo depois, fizemos um retrato falado, e descobrimos que aquele homem era um foragido, já havia assassinado 3 pessoas, e todas sem algum motivo aparente. De fato, não conseguia pensar em um motivo que o tenha feito nos perseguir no meio da estrada. Talvez estávamos no lugar errado e na hora errada. Porém, quando lembro de quando nos vimos pela primeira vez, pude perceber que foi naquele momento em que fomos marcados por um psicopata. Se gosta desse tipo de relato, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente a sua história aterrorizante.